Estamos de volta com o Sebrae Delas para você. Agora a gente conversa com uma jovem empreendedora que construiu uma marca a partir da autenticidade, do autoconhecimento e da disposição para aprender com os erros. A nossa convidada já está aqui conosco, é a Lisandra Almeida, fundadora da Amarela Natural Beauty, marca de cosméticos naturais que carrega uma mensagem forte sobre beleza real, propósito e reconexão feminina. Seja muito bem-vinda, Lisandra. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu gostaria que você começasse nos contando sobre a marca, sobre a Amarela. Então, a Amarela, ela surgiu de um momento, em 2020, lá no começo da pandemia, onde eu queria muito ter a minha independência financeira. Eu era estudante de medicina na época, e aí, nesse momento, foi onde eu comecei a ter ideias de como criar o meu negócio. E aí veio a ideia da Amarela. Mas antes disso, logicamente, eu estudei vários mercados até chegar nesse. E eu escolhi esse justamente porque eu acreditava muito que poderia trazer transformação para outras mulheres. Então, a Amarela, ela veio para trazer, dar oportunidade de outras mulheres para se sentirem amadas, acolhidas e vistas também. Quais os produtos que a Amarela oferece hoje para que elas sintam todo esse acolhimento? Então, a gente começou com cuidados faciais, o skincare, mas depois disso tem outros produtos, como o último lançamento, que foi um perfume, que traz toda a essência do feminino. Enfim, todas as notas foram pensadas com muito carinho para trazer essa autenticidade, a feminilidade, a delicadeza. Então, todos os aspectos do feminino. Depois a gente tem a Migla Box, que veio depois também, que é uma box de autocuidado. E dentro dela, ela não tem só cosméticos, mas tem vários outros produtos que servem para que a mulher pare aquele momento para relaxar, para se cuidar, porque eu acredito que o amor próprio, ele vem a partir do momento que você gosta do que você está vendo na frente do espelho. Mas para que isso aconteça, você precisa separar um momento para isso. E eu acho que isso é o start de tudo. Quando que você percebeu que precisava, que era o momento de migrar da forma artesanal de fazer para profissionalizar essa entrega? Então, como eu comecei do zero, eu comecei absolutamente sozinha e eu mesma produzia os produtos, eu testava e eu fui entendendo como funciona o mercado. Isso também foi muito positivo para a marca, porque é muito diferente quando você investe muito dinheiro já logo no começo e mergulha num mercado gigantesco. E eu acho que esse foi um ponto muito positivo para a marca, porque quando você tem possibilidade de crescimento, você tem possibilidade de melhorar e transformar e, enfim, errar e corrigir. E isso também nos traz uma certa, não estabilidade, mas um crescimento linear. Então, quando eu percebi que a gente estava aumentando muito a escala de produção e que eu precisava profissionalizar isso e testar mais os produtos, então a gente começou a terceirizar a produção. Mas as fórmulas continuam autorais. E como você faz para manter a essência da Amarela terceirizando? A gente sabe que esse é um passo essencial para quem quer expandir o negócio, mas muitas empreendedoras que estão nos assistindo podem estar ainda naquela fase do receio. Será que eu vou manter a essência que eu tenho na minha marca quando eu terceirizar? É um passo importante para crescer. Como foi essa sua transição? Então, eu não senti tanto isso, eu acredito que não precisa ter medo. Basicamente, eu acompanho todos os processos de criação. As fórmulas continuam sendo minhas, eu continuo acompanhando cada passo, cada criação, inclusive rótulo, como vai ser, e aí acredito que por isso a marca continue com a essência. E também lembrando que isso não afeta também o posicionamento da marca. Eu acho que muitas pessoas erram no quesito de começar terceirizando o produto
sem ter uma ideia muito clara. Antes de terceirizar, você precisa ter uma ideia clara de quais são os valores da sua marca. E aí não se perder diante disso. Você traz, além do autocuidado, né? E além de toda a oferta de skincare e de todo o combo que agora a Amarela compõe, você traz muita consciência nessa entrega e mostra muito forte que tem um propósito a marca. Como é que você fez para entender esse caminho e fazer com que ele perdurasse? Até para que as nossas empreendedoras entendam, né, quão potente é uma marca quando você tem um propósito definido. Exatamente. Eu acredito, como eu falei, né, eu tinha muita disposição para errar. Então, a marca como ela é hoje não é igual como ela era no começo. E a gente tem uma ideia de que a gente se apega muito às nossas criações. E eu tinha muito claro que se não desse certo no começo, eu ia procurar os meus erros, eu ia procurar os pontos fracos e eu iria melhorar. Não era uma hipótese, não era nem cogitado que eu pudesse desistir do meu projeto. E eu acredito que é muito isso. Você coloca os seus valores muito claros, mas você precisa se adaptar ao mercado também. E com isso você não abre mão dos seus valores, mas você vai surfando a onda conforme ela vem. E eu também falo muito sobre você não se atira num rio sem saber a profundidade. Então você vai sentindo como é o mercado, você vai vendo qual é o impacto que está gerando na vida das pessoas, se está realmente gerando transformação, e você vai melhorando alguns pontos. Você não vai de improviso. Você simplesmente sente qual é a necessidade do público, você deixa muito claro quais são os seus valores, e aí está o propósito maior. Nosso propósito sempre foi levar essa coisa do amor próprio, de reforçar a feminilidade, de trazer até mesmo um protagonismo para cada mulher que faz parte da Amarela, porque eu costumo dizer que nós somos um time. Cada colaboradora, cliente, elas precisam sentir que elas pertencem à nossa marca, que elas pertencem a um movimento. E a partir daí, acredito que o propósito ele vem. E quando se tem tanta consciência assim do negócio, fica fácil colocar intencionalidade em cada passo, né? Onde é que as consumidoras encontram a Amarela? Então, a gente está em plataformas digitais, nos marketplaces, mas principalmente no nosso site, né? Que fica a partir da Amarela Natural Beauty, e no Instagram também, que é Amarela N Beauty. De que forma, Lisandra, o Sebrae encontrou esse caminho com vocês da Amarela e potencializou o negócio? De que forma você encontrou esse parceiro? Eu fiz outra faculdade, que foi gestão de startups e empreendedorismo, mas antes disso, que eu estava procurando o meu caminho, eu fiz alguns cursos digitais e eu acredito que esse foi o meu primeiro contato com o Sebrae. E aí, depois de uns 2 anos, eu me inscrevi na premiação Mulheres de Negócios. E a gente ficou em segundo lugar no Rio Grande do Sul. E a partir daí eu fui participando de vários eventos. A gente participou no ano passado do Summit delas e esse ano também. E foi uma experiência incrível, a gente tem contato direto com o Sebrae, com o pessoal que trabalha no Sebrae delas, né? E nunca perdi o contato, então eu acredito que esse tenha sido o caminho. O Sebrae é ótimo para impulsionar negócios, está sempre de portas abertas para todo mundo e eu super indico para quem está começando. O que você elenca como os principais aprendizados que você teve até aqui nessa trajetória, mesmo tão jovem, né, mas com muita consciência do que queria para o negócio? Quais foram os principais aprendizados que você pode transmitir também para quem está nos assistindo? Os principais aprendizados, na verdade foram muitos, né, porque eu vim do zero, mas acredito que a gente tem um olhar no começo para o nosso concorrente. E a comparação, ela é sempre a nossa maior inimiga. E aí eu aprendi muito a não olhar para o meu concorrente com esse olhar de comparação, mas sim de admiração, de entender qual é o lugar que a minha empresa ocupa, o lugar que eu ocupo nesse momento
e o que eu posso melhorar com isso. Então, é um olhar de como eu posso melhorar diante do lugar que eu estou agora. Mas não olhando para o meu concorrente com uma forma de olha o que ele faz de melhor e olha o que eu não tenho. Eu acho que isso nos coloca para baixo como negócio, nos faz duvidar de quem nós somos, inclusive da nossa capacidade. Depois, a persistir, mas não persistir no erro. Eu digo que a persistência numa ideia ruim vai te levar para um lugar ruim. Então, eu acho que muitas vezes, assim, o que eu percebi ao longo da minha jornada é que muitas pessoas tentam justificar uma mulher bem-sucedida. E aí elas começam, não, mas porque talvez ela seja persistente, talvez ela seja só isso ou só aquilo, quando é um conjunto de coisas. E por isso que eu falo, a persistência sozinha, ela não vai te levar tão longe se você aposta numa ideia ruim. Eu acho que você tem que saber se moldar e também se adaptar. Porque tem uma frase que eu gosto muito: quem inova acaba liderando o mercado, mas quem se adapta é quem chega mais longe. Com toda então, certeza. Esses foram os dos principais aprendizados. E o que você faria diferente nessa trajetória? Você fala muito sobre erro, correção e seguir em frente. E você estava muito disposta a passar por essas etapas e por isso a gente vê que a Amarela se consolidou, né? O que você considera que você faria diferente nessa trajetória com o conhecimento que você tem hoje? Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu traria mais previsibilidade para minha marca, assim, teria metas mais claras. Mas eu também entendo que a gente faz o melhor que pode com aquilo que a gente tem. Então, não tem como eu olhar para o meu passado e dizer, se eu tivesse feito diferente. Eu acho que isso nos traz uma certa arrependimento, assim, de algumas coisas. E eu acho que eu não me arrependo de nada, porque todos os caminhos me levaram até aqui. Então, eu traria mais previsibilidade, assim, no sentido de estabelecer metas, tempo para cada meta. Eu acho que isso eu fui amadurecendo com o tempo. Com certeza, né? Uma trajetória e é um caminho que depois também vira inspiração para outras mulheres, né? Todo o caminho traçado, os erros e os acertos é que fazem a gente chegar onde a gente chega, no acerto que a gente entrega, inclusive como empreendedora para as consumidoras. Você, além de ter o Sebrae como parceiro desde o início, você se dispõe a participar de eventos e imersões. Você acha que esse é um caminho, é uma primeira porta que a empreendedora que ainda não tem contato com o Sebrae pode acessar? Com certeza, o Sebrae é um grande parceiro, principalmente de quem está começando, né, e não sabe muito bem o que fazer. E ele dá um norte, ele abre portas, né? Te ajuda a fazer networking, que é muito importante também. Esse último evento que a gente fez, eu gostei muito. E é muito legal ver quando a gente inspira outras mulheres também. Então, eu acho que o Sebrae te ajuda, te dá aquele empurrãozinho. E fortalece, né, essas conexões entre as mulheres, entre as empreendedoras que se encontram nos eventos, né, como a Lisandra disse, acaba inspirando, uma inspira a outra, uma aprende com o erro da outra, se fortalece, se sente acolhida por entender que não é só com ela aquele momento difícil, aquele caminho, e acaba encontrando também possíveis soluções. Por isso que essas trocas são tão essenciais e por isso que quem participa dos eventos não abre mão, indica para todo mundo, né, Lisandra? Eu queria que você falasse o que você espera da Amarela, qual que é o sonho aí que bate no seu coração agora, já que você já estabeleceu a marca, você já tem um caminho. Qual que é o teu desejo para os próximos anos? Então, assim, eu acho que vários dos sonhos da Amarela a gente alcançou, mas com certeza expandir a marca para outros produtos, como maquiagem, que são itens que a gente não tem. Tinha um sonho em específico que é muito particular, que eu gostaria muito de ter entrado na Forbes Under 30, né, que é para até 30 anos, mas eu faço 30 anos em março, então esse já foi. E internacionalizar a marca também.
E a gente vai acompanhar essa trajetória de perto, com certeza de muito sucesso para a Amarela. Queria que você deixasse um recado para as empreendedoras que estão assistindo, que estão começando ou que estão aí, né, em meio aos desafios dos seus negócios. Então, o recado que eu deixo é: façam o melhor com aquilo que vocês têm. Porque muitas vezes a gente cria desculpas, né? Ah, eu não tenho o momento ideal, eu não tenho tal ferramenta ideal. Só que você já tem a maior ferramenta, que é a sua ideia e que é você mesma. Então, faça o melhor que você pode com o que tem e com certeza vai dar certo. Obrigada, Lisandra. Com certeza você entregou muita inspiração para elas e a gente vai acompanhar a Amarela de perto. Muito sucesso para você. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de falar da marca também. E até a próxima. O Sebrae Delas segue mostrando que empreender é um processo feito de tentativas, ajustes, aprendizado, principalmente propósito. E a gente se vê sempre aqui na TV Inova. Até o próximo programa e bons negócios para você.